que ele leva uma tal da princesa, sorteava, não lembro como é que era, né? Aí abre, vai numa limusine, abre um espumante. Da favela, Aquilo mostra a vida era ruim dela e o tal. ápice do mau gosto, né? Ele é o ápice do mau gosto sozinho, né? Quem é? Do mau gosto e da... Depois você procura. Quem é? Netinho Ele é só. do- Fala, que bom que você não conhece. E ele lá pelas tantas abre um espumante na limusine, né? O que devia ser bruto? O que ele diz? Ai, é amargo. Ele dá uma risadinha assim, ai, é amargo. Não é amargo, é sem açúcar, né? E olha que o bruto tem bastante açúcar até. Não é, né? Seco é uma coisa, sem açúcar é uma coisa, né? Doce sem açúcar são seus opostos, né? Mas não é amargo em si. Pode ter amargor no espumante, pode, é normal, mas não quer dizer que você não está falando de açúcar, né? São gostos diferentes. Nem confundir secura com acidez e nem com astringência. Em que pese que a sensação de astringência seca a boca porque puxa a proteína da saliva, né? Dá aquela aspereza, mas uma secura de aspereza, né? Mas a falta de açúcar não quer dizer que é uma astringência necessariamente. Outras coisas que a gente tem que prestar atenção, que a gente falou de gosto, mas já falou, por exemplo, de aspereza, de astringência, tá? Sensação gustativa são três coisas, e meus alunos quase sempre erram, que eu peço na avaliação e eles erram. São três dimensões que a gente percebe no vinho em boca, né? Gostos em si. Qual foi a outra que a gente falou antes dessa? Aromas de boca e o terceiro, sensações, tá? Quando eu digo que o iogurte é mais pesado que um leite integral, que o leite integral é mais pesado que um leite desnatado, eu estou falando de sensação. Isso não é uma miragem, é uma percepção física, mas não é um gosto, não tem uma balança da língua ali que diz, olha, esse é o peso, é uma sensação de intensidade mesmo. Textura, tem alimentos que, por exemplo, que eu não gosto, não é por causa do sabor, é por causa da textura dele que me Isso, incomoda, tem né? textura, textura é uma outra sensação. Textura do iogurte. Não é um gosto, mas inclusive é mensurado em análise sensorial. Né? Mas em pão, por exemplo, análise sensorial não. E carne, a gente está falando. Por exemplo, faz temperatura. É uma sensação. Temperatura é uma sensação. Tá quente, tá frio. Não é o gosto de temperatura. E pode ser também a sensação, a gente vai chegar ali, a sensação do álcool. Né? Nos guete com álcool 10, 11 não, mas bebidas com mais álcool tendem a dar uma ideia de quente na boca. Né? E o seu servir, claro que se eu servir ela a 10 graus e a 30 graus, a de 30 vai ter uma sensação de calor de temperatura mesmo. Mas a temperatura aparente de duas bebidas, uma com 20% de álcool, outra com 30%, a de 30 dá uma ideia de mais calor, tá? Gás carbônico, que chama de efeito agulha, aquela espetadinha que dá onde tem frisante ou espumante, tá? É uma coisa que a gente sente e não existe, não é um gosto, é um efeito agulha. Tanino, que se tudo der certo a gente não vai ter, com alguma exceção, como laranja ou coisa assim, não dá a sensação de secura, de astringência, né? Que não é necessariamente amargo, às vezes sim, mas nem sempre. Sensação do álcool, que começa desde o docinho, tá? Se eu pegar a solução de álcool em água, 4% é doce. E dá uma ideia de doçura, de sabor e não é uma sensação. Sensação de calor, dá sensação de volume e em quantidade mais alta essa calcicidade ali que dá quando a gente toma uma grapa, por exemplo, né? Parece que vai machucando um pouco a boca, né? E substâncias que dão mais volume, por isso que também distraem as lágrimas, vamos dizer assim. Glicerol, tá? Glicerina tem no vinho, é normal. Em alguns vinhos mais, alguns menos, dá a sensação de volume, tá? Essa glicerina é natural? É da fermentação. Coloides, sobretudo a uva leite que tem bastante mucilagem, tem bastante proteína, pode ter uma sensação de boca de volume em função disso, tá? Dá essa sensação de volume, de ser untuoso, de ser cremoso. Aqui praticamente vejo a mesma coisa de outro jeito, né? A sensação de untuoso normalmente é porque tem essa presença de proteína, de glicerina, que dá essa sensação de corpo. E a sensação de calor, ela pode aparecer normalmente pelo álcool, pela temperatura de serviço e, dependendo da situação, pela presença de algumas substâncias que tenham ali mentolado, eucalipto ou coisa assim.
não que tenha mentol para gelar a boca, mas que aquele cheiro de menta nos traga uma sensação de refrescância, não de calor, mas de refrescância, exato. Porque a nossa cabeça associa uma coisa a outra. Por exemplo, Pimenta preta também. hã? Puxar lá com tinta, assim lá, por exemplo, tem a pimenta preta bem forte. Por causa dessa parte da pimenta preta, a gente acaba associando, talvez? Não, É mais por essas daí. Né? não. Quer ver uma coisa que acontece, que eu acho que é bem... O que eu ia falar que eu me perdi? Sim, que cheiro tem ácido? Não tem cheiro, mas se a gente cheirar um cítrico, a gente saliva, porque o nosso corpo comunica, opa, vem aí algo ácido. Mas ácido em si não tem cheiro. Porém, cheiros que associados a situações ácidas, como frutas cítricas, nos fazem O radical pensar. ácido não tem, o que vai dar é que tipo de ácido é, que é o que compõe o radical que vai dar cheiro. Tipo assim, o ácido sulfúrico é diferente do clorídrico. Isso. O ácido, você não tem cheiro de Asfáltico nada. tem cheiro de vai lembrar. Agora, a sensação de acidez, a gente erra muito quando cheira uma coisa e diz esse vinho é ácido. Não sei, não pus na boca ainda. Mas, eventualmente, é alguma coisa que despertou a ideia de acidez, tá? Isso aqui também é uma consequência dessas partículas maiores, dessa ação de corpo, né, de volume, que está aí em partículas que trazem essa sensação. E a gente costuma ter um equilíbrio disso aqui, tá? Era para eu ter tirado essa, acabei esquecendo, errei. No vinho branco, a linha mestra dele é a acidez, tá? O que joga com acidez álcool? Se eu tiver um vinho com bastante acidez e bastante álcool, eu tenho como se fosse um vinho de muito boa estrutura, muito bom corpo. Se eu tiver pouco álcool, ele vai ficando um pouco aguado. Se eu tiver pouco álcool e pouca acidez, é um milagre, porque é difícil ter essa situação naturalmente. Agora, se eu tiver só muita acidez de uma uva pouco madura, e muita acidez e teria pouco álcool, é um vinho que acaba sendo desagradável, né? Falta um pouquinho em boca. Então, a gente tem esse equilíbrio junto com o dulçor também, tá? O dulçor dele, não necessariamente adicionado, mas a sensação de dulçor ajuda a apaziguar essa de acidez e ajuda a dar equilíbrio e volume. O vinho verde faz um pouco isso, né? Faz. Ele é ali 9%, aí você sente um Faz, a acidez, um álcool mais baixo um açúcar e bem um certo açúcar que dá uma amenizada ali. E a gente também tem sinergia de sabor, tá? O doce atenua a amargura e atenua a acidez. Então, por isso que algumas vezes, por isso, não necessariamente por isso, não é uma consequência. Mas alguns vinhos verdes são DMC que acredito que seja uma decisão do produtor para fazer um vinho mais equilibrado, com acidez um pouquinho menos perceptível. Se ele quisesse fazer um vinho doce, ele fazia um suave, né? Então, provavelmente ele só quer mexer um pouquinho ali e tornar o mais apto para mercado, porque a gente não pode esquecer que sempre quem manda no gosto do nosso vinho é o consumidor. A menos que eu não importe de não vender, né? Na Penavinho, antigamente, tinha uma exposição de vinhos antigos, então eles iam atrás das casas das pessoas que tinham, historicamente, e tinha um que era da Dreyer, eu acho, da Mônaco. Então não existe mais. E era um autógrafo, parecia um cara poeta de caderno, assim, a Brute dos amigos, era uma coisa assim, aí contava uma historinha que era isso, assim. Que esse espumante, infelizmente, a gente não vende. Porque se a gente vender com tão pouco açúcar, ninguém quer comprar. E assim, às vezes a gente tem questões que tem que fazer o vinho que o mercado quer. Nenhuma empresa existe se não vender. A Coisa Linda faz umas cervejas bem ácidas. Eu experimentei, achei interessante. Eu gosto. E vende para um público bem específico. Mas é Catarina sour ou é só sal? Não, a cerveja azidas. selvagens. Com levedura, aí tem a cidra mirim deles, excelente. Não provei. Me assustou tanto. Não, tem coisas muito interessantes ali mesmo. Quando eu fui com o Lucas, a gente foi ver assim, não, cerveja ácida, você vai dar assim, excelente. Vale. Da onde? Coisa linda. Coisa linda. Santa Marta, Imperatriz. E por fim, gente, é tudo, seja como ele se expressar na boca, ele tem que ser harmônico. Mesmo que ele seja ácido, ele tem que ter uma harmonia para ter acidez. Mesmo que ele seja meio mais doce, ele tem que ter uma harmonia para ser doce. Ele tem que ser bem constituído, ele tem que ser equilibrado.
as coisas, os componentes de sabor e as texturas têm que se completar e também conjugar isso com os aromas, né? Para que a gente não tenha um vinho, por exemplo, super cítrico, que legal, que agradável, na boca tem zero acidez, né? Porque ele tira pra gente aquele prazer que a gente formulou ali, nossa, deve ser um vinho que tenha uma boa acidez, tá? Provavelmente, me desculpem, e preferivelmente que ele tenha uma boa persistência, que é aquele gosto que fica, e também o aroma de boca que a gente vai perceber. Então, algumas pessoas fazem contagem ali, mais que 5 segundos é um vinho persistente, por aí vai. É interessante a característica de persistência, e o Goethe tem isso com aquele sentido salgado dele. E muitas vezes como aquela aroma que fica com sentido salgado, tem bastante essa ideia de ser persistente. Eu acho que aqui foi... Não, assim, agora tem da Luísa, tá fora. Por que tampam esses pretos aqui, tá vendo? Aí quando volta o preto desaparece. Porque se fosse PDF, deve estar desconfigurado. Coloca lá pro preto, você vai ver que tem uma bordinha, lá, a bordinha. É a borda, sério? A configuração da página. Olha aí, alguém entendeu por que eu... Tá vendo por que quando eu volto não aparece o preto? Não sei. Aí são coisas que eu tenho que pedir pro meu Plínio. O que nos diz a Luísa sobre as características gustativas dos vinhos Goethe, tá? Eu vou ler aquilo que eu mais queria chamar a atenção, salinidade, que é uma coisa muito típica dali, tá? Ela tem resposta para isso, não que ela não estudou exatamente isso, e é um estudo difícil, e na dissertação dela ela fala algumas hipóteses, tá? Tem um grupo de pesquisadores, não sei se foi isso que ela citou, que dizem que mineralidade do terreno é mito. Isso aí vem sim de fermentação, sobretudo o ácido succínico, isso ela cita também na dissertação dela, que é um ácido que tem queijo e que dá uma certa sensação de salgado mesmo. Mas que pode sim ter, e alguns autores têm, dizem que a presença da maritimidade aumenta a salinidade, isso acontece em alguns whiskies, tá? Um whisky feito na Escócia, aquela ilha tem lugares em que o whisky é meio salgadinho e é uma influência de maresia, em outras palavras, tá? E o Goethe pode ter por essas coisas, não temos como afirmar de certeza, mas é comum dele, e talvez seja uma linha-chave do terroir, da característica dele, essa salinidade. Até porque o solo é uma das coisas que mais influencia, né, também no produto final. É muito difícil tu tirar alguma coisa que venha do solo. Sim. Pode ser por riqueza de solo, mas quase nunca é, porque a planta ela tem formas de tirar. Pelo local, o solo chega a essa salinidade no solo, que é muito difícil tirar essa salinidade depois no produto final. Mas a maior parte a maior parte da salinidade vem, a maior parte não, a gente não tem clareza sobre isso, porque não teria que fazer um estudo muito grande. Mas pode ser influência local, pode ser presença de algum mineral específico em quantidade maior por alguma, não bem desequilíbrio, uma planta numa situação X pegue, por exemplo, mais sódio ou mesmo potássio, que dá um sabor mais salgado, e pode ser efetivamente por presença de maritimidade. A Patrícia falou hoje em 30 quilômetros entre o Sanga e o mar, em linha reta, o que é pouco, né? Que é bem pouco. É de fato, e é uma coisa que é legal de falar, tá? É sim um vinhedo litorâneo. Porque a gente está lá, a gente não enxerga a praia, a gente acha que, né, e vale, né? Não, é bastante litorâneo, assim. É uma coisa que a gente pode explorar como fator, como argumento comercial. Tá? A Bia, ela falou sobre isso, né? Quando a gente foi, sobre a proximidade. É bem próximo. A nossa situação aqui, eu acho que é o mais próximo que tem de litoral. Fazer um teste, talvez teria que pegar uma amostra lá para Mato Grosso, pro meio do Centro-Oeste, né, tá você lá, ver se vai persistir, né? Verificar do mesmo jeito e tudo mais. Porque poderia ser uma característica da uva também. Eu digo isso do solo porque tem muita pesquisa, assim, que eu fiz a determinação de chumbo, cádmio e zinco em minha amostra de leite, né? E o que mais influencia é o solo. Porque do que a vaca comia e não estava. Da água, até a água que é lavada, os instrumentos de manipulação. Sim.
contaminavam. Então, não existe legislação no Brasil, até porque é muito difícil não conter uma quantidade Tantinho grande. ali, assim. Porque hoje agrotóxico tem isso, Sim. então tudo. A água gira ali, chove, vai para outro lugar. Então, isso do sustentável também, de ser uma horta orgânica, é muito difícil também tu ter uma horta orgânica, né? Sem nenhum E outra agrotóxico. coisa, né? A própria característica ali da região carbonífera, toda a água, os rios, tudo ligado a isso, teria que ter um lugar que também não tivesse nenhuma A Lisa faz alguns cenários em função da constituição mineral, tá? Mas não tem uma clareza bem grande, mas sim, então são hipóteses que podem acontecer. Além da salinidade, que para mim é interessantíssimo dizer, nem todo, não há tanto vinho salino assim no mundo. E outra, é importante destacar que não necessariamente é um defeito. Uma coisa é um vinho que parece que botou uma colher de sal, outra coisa é parecer a salinidade. Eventualmente pode ser por insumo que se usa também, clarificantes e tudo mais, mas não é o caso deles na maior parte dos casos. Ou quase todos os que eu conheço, eu nunca tomei um que eu disse, eu acho que a pessoa exagerou no insumo aqui. Os outros foram acidez, amargor, eu não sinto tanto, mas volto a dizer, provavelmente é naqueles vinhos de mais maceração, e persistência, tido como um vinho de boa persistência. No caso da Gate, a salinidade dá até uma sensação assim de frescor mesmo, né? Eu acho que assim, a mineralidade de dar igual quando toma uma tequila, assim, dá aquela sensação meio de... Isso, pode ser também, né? Pode ser também. Mas essa questão da gustação, o que a gente come na nossa alimentação normalmente, que, por exemplo, um exemplo muito específico, a pimenta com o tempo, ela vai deteriorando as papilas gustativas, é por isso que quem come pimenta cada vez vai botando um pouquinho mais, e geralmente a quantidade de tempero do resto também tende a aumentar, porque a pimenta ela deleta. Uma pessoa que vai provar um vinho, dependendo do hábito alimentar dela, ela também vai ter uma percepção bem diferente, né? Mas não é permanente, não. De tempo em tempo as papilas renovam. Sim, mas se você continua comendo, mas a Fá, por exemplo, quando ela comendo. foi participar, tem que ficar um mês sem comer certo tipo de alimento, que é mais ou menos o ciclo da papila. Sim. Mesmo você comer, se você parar daqui um mês, você Não, tá então, comendo, mas não. as pessoas que eu digo assim, por conta de hábitos alimentares, pessoas que têm aquele hábito e comem sempre, se ela for provar, com certeza ela terá uma percepção diferente de quem não tem. Mas que ela... pelo hábito em si e o cérebro acostumar com Foi aquela 40 sensação do que anos. pelas papilas. Porque as papilas elas Sim, renovam. sim, Se sim, parar as de pessoas- consumir, você volta. Não, quem não sabe. Achei que É, tava não, errado. eu fico Por louco exemplo, quando eu faço isso. os indianos, que comem uma quantidade muito grande, os asiáticos no geral, que Curry. comem uma quantidade muito grande de pimenta. Quem vai fazer degustação tem uma lista de alimentos que você tem que ficar um Ah, mês. tá. Sim, Eu acho que era 2 semanas que ela falou no mínimo, 2, 3 semanas. tá. Ela foi participar de uma coisa de queijo e ela estava comentando. 2, 3 semanas, um monte de alimento que não podia comer. Não, mas faz diferença se a pessoa Por exemplo, se a pessoa é fumante, já elimina, porque aí o cigarro, como é um Também, hábito costumeiro, já tem vários vai outros tirar problemas. várias características. Álcool não podia, tinha que ficar sem patente para abstinência de álcool. Ela foi fazer, não entendi. Acho que foi em Blumenau, alguma coisa assim. Não. Queijos. Dos queijos, tá? Não Aí era ela teve que ficar Blumenau, 2, 3, não sei, foi em algum lugar, mas Mas você era lembra o comentando? campeonato brasileiro Tá, de queijo. Queijo, mas foi aqui em Santa Catarina. Eu esqueci de dizer pra vocês Eu acho. não tentar não escovar os dentes no horário do almoço, uma pedido meio porco, mas que era se faz sentido Sim, tomar. dá Aí aquele depois sabor eu de disse, hotel. ai, paciência, agora eu vou encontrar eles. Eu tava comendo com eles. Nem trouxe escova. Aí, gente, Coisa boa não, eu também. também, quando eu vi Mas assim. eu pensei nisso de manhã. Aí queria deixar aberto para perguntas, e não sei como é que foi aí de velocidade, se a gente conseguiu conversar, para também não tomar todo o tempo do mundo. Para quem tiver mais curiosidade e que não já tiver feito, vire meu aluno mais uma vez, para vocês ainda vai ter, vocês vão escutar falar disso com mais calma A enologia e que eu com tive. muitas perguntas. Na verdade é que a parte de sensorial com vocês é muito possível, vocês viram mais hoje que eu com vocês. Com 40 horas eu não consigo parar para falar de ciência, porque é uma pena. Hoje no restaurante bar, sim, a gente tem 5 aulas, ou seja, 20 horas só para falar isso, provar soluções e cheirar potinhos
suspeitos e tentaram descobrir a luz. Professor. Seria Obrigado. interessante ter cabine de análise aqui também. né? Seria, foi um pouco. Naquele laboratório não era para ser aquelas mesinhas, era para ser mesa tipo vinícola e era para elas poderem ser moduláveis para fechar, mas isso ficou lá em 2016. Lá em São Miguel tem as cabines de análise. Quantas? São 5. Nunca é um montão, assim. Eu já vi salas moduláveis que tu deixa aquela estrutura quadrada com umas hastes, com umas. O que os Mas- professores faziam lá era dividir a turma, enquanto a turma fazia trabalho, outros iam para Na URGS também, não era montão, né? Mas essas moduláveis era legal ter, e a gente acabou não tendo nunca. E, enfim. que muda muito a percepção, né? Eu sempre peço a vocês, por favor, não comentem, por favor, não esbocem. E é assim, ó. Aí aparece o vinho amarelão, nossa, que amarelo. Eventualmente eu estou de mau humor quando eu escuto isso, eu posso dar um xilique muito forte. Já aconteceu, uma vez a criatura falou assim, não, e chutou assim de bobagem, assim, mas nem de bobagem, pra falar, é Riesling, nossa, eu dei um xilique que eu me arrependi depois que eu estava criatura antes. Mas porque eu falei qualquer coisa que eu disser, qualquer cara que eu fizer, Você muda e eu a fico de percepção. frente pra vocês ali, eu às vezes tenho que cuidar pra eu não me expressar, porque eventualmente em vez de olhar pro vinho, vocês estão olhando pra mim e eu tô dizendo uma coisa que eu não gostei desse aqui. É como se estivesse fazendo prova mesmo. Você terminou olha pra baixo. Perguntas, gente, que vocês queiram fazer? Acho que por enquanto não. Na prática sempre surge mais. O que é muito bom, né? Infelizmente, eu escovei os dentes. Eu esqueci completamente, eu digo, meu Deus, eu tenho que avisar pra eles. Não, A Tainá hoje de manhã tá Mas depois eu falando do disse. café. Eu trouxe café e Uma hora e meia, não, aquela hora do intervalo, se eu pudesse, tinha feito um café, a gente tinha tomado. Uma hora e meia, a gente até tá bem assim pra provar, pra tá bem. Deixa eu parar de. Para de gravar ali, por favor. E aí a gente vai começar falando. Não, na verdade são.